A desclassificação de Lewis Hamilton no Grande Prêmio da China acabou de tomar um rumo completamente inesperado. O que inicialmente parecia uma infração técnica evidente, agora se tornou o centro de uma tempestade crescente dentro do paddock da Fórmula 1. Novas evidências surgiram que podem explicar o que realmente deu errado na configuração da Ferrari, e isso muda todo o cenário. Nos bastidores, engenheiros, analistas e equipes rivais começaram a juntar as peças que podem apontar para a causa raiz do desgaste excessivo da prancha que levou Hamilton a perder a sexta colocação. E isso não se trata apenas de um carro rodando muito baixo, mas de uma possível falha estrutural na gestão da altura do carro da Ferrari e dos dados críticos que podem ter passado despercebidos antes mesmo do início da corrida. Desde simulações incompletas na pré-temporada até consequências inesperadas das alterações na configuração entre a corrida curta e a corrida principal, as pistas começam a surgir e levantam sérias questões, não só para a Ferrari, mas também para o marco técnico da Federação Internacional de Automobilismo. Há muito o que ser desvendado aqui, e as implicações vão muito além de um fim de semana de competição. Por isso, certifique-se de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ficar conosco até o final, pois vamos analisar cada detalhe dessa teoria emergente e o que ela pode significar para o futuro de Lewis Hamilton na Ferrari. Apenas horas depois que a bandeira quadriculada foi agitada em Xangai, as esperanças da Ferrari foram despedaçadas. Lewis Hamilton havia terminado em sexta posição na pista e Charles Leclerc havia trazido o carro para casa em quinta posição, resgatando o que parecia ser um sólido conjunto de pontos após um início turbulento na temporada de 2025. Mas o que se seguiu virou todo o fim de semana de corrida de cabeça para baixo. Ambas as Ferraris foram desclassificadas após as inspeções realizadas após a corrida. O carro de Charles Leclerc foi encontrado abaixo do limite mínimo de peso e o de Hamilton foi penalizado pelo desgaste excessivo da prancha. À primeira vista, esses erros pareciam simples falhas de conformidade, do tipo que as equipes de ponta raramente cometem. Mas agora surge uma nova teoria que pode explicar o porquê disso ter acontecido e que pinta um quadro muito mais complicado da campanha da Ferrari em 2025. Comecemos com a desclassificação de Hamilton. O bloco de proteção na parte inferior do carro, comumente referido como a prancha, serve para impor uma altura mínima do carro. Se o carro estiver rodando muito baixo, a prancha se desgasta demais e ultrapassa o requisito mínimo de 9 milímetros de espessura. No caso de Hamilton, as medições realizadas após a corrida mostraram que a prancha havia se desgastado abaixo desse limite, medindo 8,6 milímetros no lado esquerdo, 8,6 milímetros na linha central e 8,5 milímetros no lado direito. A Ferrari admitiu o erro, confirmou que as medições estavam corretas e reconheceu que não havia circunstâncias atenuantes. E a Federação Internacional de Automobilismo aplicou uma desclassificação automática. Mas agora sabemos que isso não foi apenas um simples erro de cálculo. Segundo análises emergentes dos bastidores, a Ferrari pode ter sido surpreendida por um problema de altura do carro enraizado na falta de dados de funcionamento a seco, especificamente com Hamilton durante os testes de pré-temporada no Bahrein, onde o SF25 de Hamilton sofreu um problema técnico que impediu a equipe de realizar uma simulação completa de corrida com ele, o que significava que faltavam dados cruciais sobre o comportamento do carro durante uma longa sessão com cargas elevadas de combustível em uma pista seca. Avançando até o Grande Prêmio da China, a primeira corrida completamente em pista seca que Hamilton completou nesta temporada, esses dados ausentes podem ter voltado para prejudicá-los. A teoria de trabalho é a seguinte: depois de aumentar a altura do carro na Austrália para lidar com o circuito de rua acidentado e as condições molhadas, a Ferrari a reduziu novamente para a China, esperando um asfalto mais liso e uma superfície de pista mais previsível,
mas sem uma simulação adequada de corrida em pista seca em mãos, pode ter ajustado a altura do carro para um nível muito baixo, sem perceber como a prancha se desgastaria sob as condições de alta carga de combustível e de corrida. Soma-se a isso o fato de que a vitória de Hamilton na corrida curta pode ter mascarado o problema, já que essa corrida é bem mais curta e disputada com estratégias diferentes de combustível e pneus, e assim começa a se entender como a equipe pode ter sido surpreendida. Essa ideia é reforçada pelo fato de que a desclassificação de Charles Leclerc ocorreu por um problema totalmente diferente. Depois de sofrer danos no aerofólio dianteiro no início da corrida, a Ferrari substituiu o aerofólio de Charles Leclerc antes de pesar o carro após a corrida, conforme permitido pelas regras. Mas mesmo com o aerofólio de substituição mais pesado instalado, o carro ficou 1 quilograma abaixo do limite mínimo de 800 quilogramas, após o esvaziamento do combustível, o que indica que os cálculos originais do aerofólio e do combustível estavam incorretos. Outro descuido raro, mas custoso, de Tondizi, uma equipe de alto nível. Enquanto a Federação Internacional de Automobilismo aceitou que a Ferrari seguiu o protocolo, não encontrou fatores atenuantes para a discrepância de peso e desclassificou o carro também. Tudo isso despertou um novo escrutínio sobre a filosofia de configuração da Ferrari e o quão sensível o SF25 pode ser a pequenas variações na altura do carro, pois, se a aerodinâmica do carro depender excessivamente de uma faixa muito estreita de altura, o que os engenheiros chamam de plataforma aerodinâmica muito sensível, torna-se muito mais fácil ultrapassar os limites legais sem perceber. Enquanto um carro com uma faixa operacional mais ampla pode lidar com solavancos, cargas de combustível e meio-fios com menos risco. Mas um carro sensível, como o da Ferrari, pode ganhar desempenho quando perfeitamente ajustado, mas sofrer dramaticamente se estiver ligeiramente fora do ponto ideal, o que pode explicar o desgaste da prancha e o desempenho inconsistente entre as sessões. O que torna isso ainda mais frustrante para Hamilton é que nenhum desses problemas parece ter sido causado diretamente por ele, pois, como piloto, ele se destacou quando mais importava na corrida curta, chegando inclusive a conquistar sua primeira pole position e vitória com a Ferrari. E na corrida, ele batalhou contra as limitações de configuração e os desafios de comunicação da equipe, incluindo a agora infame troca de mensagens de rádio com Adame. Mas seu esforço foi anulado por aquilo que agora parece ser um problema sistêmico mais profundo na preparação da corrida e na validação da configuração da Ferrari. Após a corrida, Hamilton ficou visivelmente contido. Ele não questionou publicamente a condução da equipe na situação, mas suas breves declarações deixaram transparecer uma crescente frustração, ao notar que lhe faltava aderência traseira e que não conseguia fazer o carro rodar adequadamente nas curvas de baixa velocidade, sintomas compatíveis com uma plataforma aerodinâmica instável e talvez até com uma configuração inferior ao ideal, expressando decepção, especialmente considerando o quanto ele havia se esforçado durante a corrida, apesar dos danos iniciais no aerofólio. As implicações dessa dupla desclassificação são sérias. A Ferrari agora fica atrás dos líderes do campeonato por uma margem significativa e ambos os pilotos perderam pontos valiosos. Mas, além da classificação, a confiança entre piloto e equipe, especialmente com Hamilton ainda se adaptando à vida na escuderia vermelha, está sendo colocada à prova, pois uma equipe como a Ferrari não pode se dar ao luxo de cometer erros repetidos em áreas tão fundamentais como a altura do carro e o peso do veículo, que são questões básicas. E quando dão errado, levantam dúvidas não só sobre a execução, mas sobre os processos internos e os controles. As novas evidências e análises sugerem que o erro da Ferrari pode não ter sido por descuido, mas sim estrutural, decorrente da falta de dados do mundo real, de uma filosofia de configuração possivelmente agressiva demais
e de um carro que pode ser excessivamente sensível para operar de forma consistente ao longo dos fins de semana de corrida. Se esse for o caso, a Ferrari precisará fazer mais do que simplesmente pedir desculpas e seguir em frente. Terá que revisitar toda a calibração da altura do carro, refinar a correlação entre simulação e pista e garantir que tanto Hamilton quanto Charles Leclerc tenham total confiança nas ferramentas que estão recebendo. Para Hamilton, isso não é apenas um revés, é um alerta, pois ele se juntou à Ferrari para fazer história e lutar por um 8º título mundial. Mas esse sonho só se materializará se a equipe ao seu redor conseguir entregar um carro que não seja apenas rápido, mas também compatível, confiável e adaptável, pois na Fórmula 1 de hoje, o menor detalhe técnico pode anular o trabalho de um fim de semana inteiro. Conte nos comentários o que você acha dessa história em desenvolvimento. Você acredita que a Ferrari tem um problema maior em mãos e se conseguirá resolver isso antes que mais fins de semana sejam comprometidos? E lembre-se, se você deseja ficar por dentro de cada reviravolta dessa dramática temporada de 2025, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações, pois há muito mais a ser descoberto e estaremos aqui para trazer cada ângulo, cada atualização e cada revelação. Pois, se há uma coisa que esse incidente prova, é que os desafios enfrentados pela Ferrari vão além do que vemos nas planilhas de tempo. Por trás de cada desclassificação, cada mensagem de rádio e cada decisão na parede dos boxes, há uma história se desenrolando. Uma história que pode moldar o resultado deste campeonato de maneiras inesperadas, seja por vulnerabilidades na configuração do carro, por falhas processuais ou por falhas na comunicação, e está se tornando claro que a equipe precisará evoluir rapidamente se quiser competir com equipes como McLaren e Red Bull a longo prazo. Com Hamilton agora enfrentando um período crucial na temporada e Charles Leclerc buscando consistência em meio à incerteza técnica, a pressão está aumentando e cada sessão de treinos, cada volta de classificação e cada corrida, agora, pode ser a diferença entre uma luta pelo título e uma campanha perdida em meio a possibilidades e erros evitáveis. E em um esporte tão implacável, quanto a Fórmula 1, essa margem de erro só tende a diminuir, então não perca nada, pois a temporada está esquentando, os riscos estão aumentando e cada semana traz uma nova reviravolta. E estaremos aqui para acompanhar tudo isso. Obrigado por assistir e nos veremos na próxima.